Fala galera, aqui é Diego Oliveira do canal Anatomia das Artes Marciais. Hoje o tema do vídeo fecha a nossa série sobre a Copa do Mundo e as artes marciais e os países que estão inseridos nessa competição, tá? Então, sem mais delongas, hoje nós vamos falar das artes marciais do grupo G e H. Então, agora mesmo, então se liga aí. De qualquer coisa, senta o dedo nesse like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. O seu like, a sua inscrição, a sua ativação do sininho ajuda a gente pra caramba aqui. Faz isso, beleza? Como, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, aqui a gente fecha a nossa viagem pelos países da Copa do Mundo, ok? E vamos diretamente ao tratado do grupo G, que é o grupo que está a nossa seleção, Brasil. Ei, meu Brasil, bora lá. O Brasil ele é formado, o grupo G, aliás, é formado por Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões, da qual o nosso país tem como arte marcial, tá? A capoeira, tá? Tendo dois estilos. A capoeira regional e a capoeira de Angola. Ok? Mas calma lá, tá achando que é só isso que tem no Brasil, né? O Brasil também é o lar das artes marciais conhecidas como Jiu-Jitsu Gracie ou Brazilian Jiu-Jitsu, que é o jiu-jitsu desenvolvido pelo grão-mestre Hélio Gracie, tá? Aqui também tem o combate à ciência da proteção desenvolvida pelo mestre Paulo Albuquerque no Rio de Janeiro. O Taekwondo, que nós já trouxemos aqui no canal, Lup Kendo, Kyudo Self Defense, Taraka, Jutbo, Juetedo, o Equido também. Confere no link da descrição aí para você conferir, tá ok? E aqui também é o lar, tá, de um sistema de Taekwondo criado há pouquíssimo tempo, ok? Nós estamos considerando já em basicamente 2018, ok? Que é o Taekwondo Hoshinsul, criado pelo grão-mestre Rod Ali, um dos pioneiros que chegou no Brasil trazendo o Taekwondo em 1972, ok? Confere no link da descrição aqui, que depois a gente vai falar em relação ao Taekwondo Hoshinsul. Eu vou fazer um vídeo especial diferenciado sobre ele, ok? Bem detalhadinho, bonitinho. A gente já tem uns videozinhos sobre ele, falando alguma coisa sobre ele. Mas depois a gente vai falar um vídeo específico sobre ele. Podem me cobrar aí, ok? Continuando. Sérvia é um país da Península dos Balcãs, no sudeste da Europa, como planaltos ao norte e as montanhas com resorts de esqui ao sul. A capital, Belgrado, ostenta uma arquitetura da era comunista e o Parque Kalemegdan, que abriga a fortaleza de Belgrado, ocupada sucessivamente pelos impérios romano, bizantino e otomano. Starigrad, a cidade mais antiga, tem mansões do século XIX, além de ópera e balé no Teatro Nacional Narodno Pozorice. Neste país tão magnífico, foi resgatado a antiga arte marcial das justas medievais, em que os guerreiros ou combatentes eram vestidos dos pés à cabeça com armaduras reluzentes, os cavaleiros se destacavam mutuamente uma e outra vez com as espadas reais em um festival que cada ano ressuscita-se cada vez mais na Sérvia, a arte das justas medievais. Uns 60 aficionados de todos os cantos da Europa se reúnem no sábado, tá? Nos dias de sábado, na localidade de Desprovok, à sombra de uma fortaleza do século XV. E os combates de justas medievais são fisicamente tensos, parecendo uma mistura de artes marciais e luta medieval, e a vitória é decidida por pontos. Tem até uma frase, né, bem típica assim, né?
Lutei como boxeador e adoro história. Por isso, para mim, esta é uma mistura perfeita. Explica o francês Victor Rousseau, de 28 anos, que estava entre os combatentes nessa ocasião. Os duelos remontam séculos atrás, essa versão mais moderna do combate medieval vem ganhando adeptos como esporte há apenas uma década, no âmbito de uma competição conhecida como a Batalha das Nações. Nesse torneio mundial, aliás, o festival sérvio dura 3 dias, às margens de um rio e do mosteiro de Mananja. Os participantes levam as próprias espadas, arcos e flechas e acampam em barracas de camping. Bacana, né? Bora para a Suíça, então. A Suíça. Vai me dizer que você nunca quis ir para aquele país montanhoso na Europa Central, com um número de lagos fantásticos, vilas e picos elevados nos Alpes, lar do canivete suíço, ou do chocolate suíço. Suas cidades têm bairros medievais e monumentos como a Torre do Relógio de Ziglobid, na capital de Berna, e a Ponte de Madeira de Lucerna. O país também é conhecido por suas estações de esqui e trilhas. Um destino perfeito para qualquer um que queira um turismo na neve. Os setores bancário e financeiro são muito importantes para a economia do país. E os chocolates, como eu citei, os relógios, têm a fama do mundo todo. A luta suíça, que é a arte marcial deste país, é um duelo entre duas pessoas fortes com regras pegadas e movimentos próprios. Nela, os Bolzan, os melhores lutadores famosos em toda a Suíça, medem suas forças em festas de luta suíça de menor ou maior porte. O que me chamou a atenção nessa modalidade marcial até é que ela funciona meio que como uma atividade festiva, lembrando aquelas lutas lá do continente africano. Isso é que mais me deixou impressionado, quer dizer, são continentes diferentes, países diferentes, mas a ideia é quase que a mesma. Isso que é fantástico. Nos Edegeneo Suites, um dos Alperfest, ou seja, festivais de luta suíça, e jogos alpinos, a cada 3 anos é escolhido o rei de luta suíça, da Confederação Suíça. E a luta suíça se diferencia da luta livre, principalmente devido ao fato de suas pegadas serem rigorosamente estipuladas e de os lutadores de luta suíça usarem camisetas ou camisas e calças compridas, sobre os quais eles vestem um short curto de cotim grosso. As pernas dessas calças do lutador suíço são enroladas para cima até formarem um lugar onde se pode pegar. Em cada round, a comissão de arbitragem divide os lutadores. Uma particularidade da luta suíça é que, após cada round, se redefine quem deve lutar com quem. De acordo com o evento, a comissão de arbitragem é composta de 3 a 6 pessoas e o combate é realizado e então avaliado por um árbitro que fica no campo coberto de serragem, por 2 árbitros sentados à mesa. Um round dura 5 minutos. E no início do combate, os lutadores apertam as mãos em uma demonstração de respeito. O round é considerado decidido quando o lutador toca ao chão ao mesmo tempo com as costas completamente ou até o centro das suas duas omoplatas, partindo da cabeça ou das nádegas do lado esquerdo ou direito. O resultado só é validado quando as duas omoplatas tocarem o chão dentro do ringue de serragem. O regulamento também estipula que o vencedor deve retirar a serragem dos ombros do perdedor. Para lutar de forma variada e diferenciada, o lutador que deseja vencer precisa treinar movimentos e suas combinações no início apenas com poucos movimentos que eram conhecidos. Hoje, no manual da luta suíça, estão registrados com cerca de 100 movimentos. Os 5 movimentos principais são chamados de Brienzen, Bull, Hüpfne, Kurz e Umbersprung. O rei da luta suíça e seus concorrentes não ganham em dinheiro, mas recebem uma coroa e prêmios da mesma de
da mesa de presentes um muni, touro jovem, mais sinos de vaca, móveis campestres ou produtos em espécie. A luta suíça nada mais é que um esporte amador com regras rigorosas dos patrocinadores e proibição de propaganda no ringue de luta. Não é possível datar a precisão e as raízes da luta suíça. Uma primeira ilustração do século XIII na Catedral de Lausanne já nos mostra a maneira típica da pegada. Na Suíça Central e no platô suíço, a luta suíça faz parte da cultura de festas. Em muitas festas alpinas de tabernas, lutava-se por um pedaço de tecido para fazerem calças compridas por uma ovelha ou por outros produtos em espécie. Até acredita-se que a luta suíça faz parte da guarda suíça. Aquela guarda que protege o Vaticano e o papado, ok? Mas a gente não achou nada que comprovasse isso aí, ok? Mas se alguém souber de alguma coisa aí, fala com a gente aí. Hoje a Associação de Luta Suíça conta com mais de 5 mil lutadores ativos. Deste total, quase 2 mil são lutadores jovens, e ela se divide em 5 associações setoriais, 23 associações cantonais e 6 associações distritais, ok? Já em 1980, foi realizada pela primeira vez uma luta suíça feminina, o que vale destacar, já que até antes dessa data, as lutas suíças eram praticadas somente por homens, isso que era mais legal. Ok? Apesar de também ser difundida nas regiões urbanas, a luta suíça ainda é hoje mais popular nas regiões rurais e pré-alpinas, mais tradicionais da Suíça alemã. Ok? Continuando. Vamos lá. Ainda pertencente ao grupo do Brasil, a gente tem Camarões, que é oficialmente República dos Camarões. É um país da região ocidental da África Central, fazendo fronteira com a Nigéria a oeste, Chad a nordeste e República Centro-Africana a leste, e Guiné Equatorial, Gabão e República do Congo ao sul. Em Camarões não existe uma arte marcial, infelizmente, mesmo tendo um histórico de conflitos muito fortes. Porém, existe uma presença forte do boxe tradicional no país e do jiu-jitsu, que é a terra natal da lenda do UFC, Francis Xavier Ngannou, que é um lutador francês camaronense de MMA, que atualmente compete na divisão peso pesado do Ultimate Fighting Champion, ou UFC, onde é o atual campeão. Tornou-se o primeiro africano campeão dos pesos pesados do UFC na edição 260, após vencer Stipe Miocic por nocaute no segundo round. Continuando, o grupo H, por sua vez, é formado por Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul, da qual iniciaremos aqui com Portugal, que é um país do sul da Europa, localizado na Península Ibérica, que faz fronteira com a Espanha. E é curioso quando a gente fala de Portugal, devido à sua localização às margens do Oceano Atlântico, que influenciando muitos aspectos da cultura do país. O bacalhau salgado e as sardinhas assadas são pratos típicos nacionais. As praias do Algarve são destinos muito procurados e boa parte da arquitetura do país data do século XVI ao século XIX, quando Portugal era um poderoso império marítimo. Em Portugal, a gente já trouxe 2 lutas aqui no nosso vídeo de lutas exóticas, que eu vou deixar aqui, que nada mais é que o UFC luso, ou MMA luso, ou também conhecido por algumas regiões de pombo português, que é uma espécie de combate com contato total, e a galhofa, outra arte marcial de Portugal, parecida com luta greco-romana. Contudo, Portugal ainda tem uma outra arte marcial que nós meio que reservamos para falar hoje, junto com essas 2, que a gente meio que pincelou, que é o jogo do pau português, que é um sistema tradicional de combate galego e português. Em muitas sociedades, a espada desenvolveu-se como uma arma a qual era atribuído um caráter sagrado, sendo que seu porte apanágio apenas da classe da nobreza guerreira, e aos populares era interdito
ou dificultado o seu uso, pelo que este aperfeiçoava habitualmente sistemas de combate alternativos, de mãos nuas ou recurso a ferramentas do dia a dia. Quem está familiarizado com a história do surgimento do karatê, né? Em outras palavras, a mão nua, né? A luta das mãos vazias. Em Okinawa, sabe-se que se desenvolveu um paralelo ao kobudo, que inclui técnicas do uso de foices, paus, matracas e outras armas usadas como outras ferramentas usadas como trabalho. Aí que foi a sacada. O jogo do pau nada mais é que uma arte marcial criada pelos camponeses em resposta, tá, à necessidade de se defender, ok? E lá em Portugal, para se usar isso, o povo usava cajado, que se acompanhava para todo lado os pastores e camponeses. E esse sistema veio a ser conhecido como jogo do pau, tendo que a palavra jogo não é no sentido da brincadeira, mas no da técnica ou manejo. Já bem dentro do século XX, os eventos com o jogo do pau eram ainda frequentes por Portugal inteiro, pelo país inteiro. Com destaque para o norte do país, os combates ainda eram ocorridos em feiras e romarias. Já por vezes, as aldeias inteiras envolviam-se em rixas, outras vezes até em lutas que tinham um certo individualismo. Um jogador contra vários. Era o tempo dos puxadores, que era o nome que se dava aos lutadores do norte de Portugal, e dos varredores de feiras, que eram aqueles que eram afamados e se deslocavam às feiras e romarias para desafiarem outros, provando assim o seu valor através da vitória contra todos. Monteiro, originário da região de Faf, conta que seu pai, quando era jovem, tinha lá por perto duas povoações que se enfrentavam aos domingos, na mesma capela, aliás, levando com a tradição de cada homem ou moço a sua vara, de tal forma que cada um se ajoelhavam na missa, viam-se todos com armas, tá, em posição vertical acima das cabeças, meio como se fosse uma maneira cordial de iniciar um combate. Depois da cerimônia, que era frequente num largo espaço ali perto, havia conflitos entre os rapazes de duas aldeias, que começavam por qualquer razão fútil, tá? Ciúmes, tá? Uma mulher de outra aldeia, assim, os motivos eram muito banais e que se resolviam à base da porretada. Mas não pense que era um combate destituído de regras. Havia um código ético que proibia os lutadores de baterem em um homem que não estivesse armado ou estivesse por terra. Em outras palavras, estivesse ali andando no momento ali. Ainda se conta nos círculos da modalidade histórias antigas como a do Manilha, que depois de vencer e desarmar 3 atacantes que o haviam emboscado, atirou o seu porrete ao chão. Ou de ser um jogador de grande talento do Porto, apelidado de Carvalho, feirante de gado, que na feira dos 26 em Angeja, perto de Aveiro, conseguiu defender-se sozinho contra um grupo que o atacava até que tropeçou e caiu, e nessa altura o melhor jogador dos adversários saltou para o seu lado, pronto para defendê-lo, dizendo aos seus companheiros que quem pretendesse bater no valente caído teria de lutar primeiro consigo. A partir dos anos 30, o jogo de pau começou a perder a importância. Os motivos são vários: as ações das autoridades policiais, que para evitar lutas sangrentas, proibiam o uso dessas armas em recintos de feiras, a imigração de muitos homens para os meios urbanos ou para o estrangeiro. A generação do uso de armas de fogo, que tornou desnecessária a difícil e demorada aprendizagem dessa técnica de defesa pessoal. Em Lisboa, praticava-se já
já então, principalmente a partir do século XIX, um estilo próprio, desenvolvido nos quintais da capital e clubes como o Ateneu Comercial de Lisboa e o Real Ginásio, que depois veio a se tornar o Ginásio Clube Português, nos quais ainda hoje se ensina esta arte. O que surge também duas grandes escolas diferenciadas tecnicamente, tá? Com base em fatores históricos sociais, a Escola do Norte e a Escola de Lisboa. Tá? Continuando, quando a gente fala muito sobre essa arte marcial, a gente sempre tem que levar em consideração alguns pontos importantes, tá? Que em Portugal, o jogo do pau teve sempre alguma visibilidade na sociedade, tendo sido adaptado para convenções de estruturação das artes marciais modernas. A história nacional de Galiza até fez com que o jogo ancestral caísse progressivamente no esquecimento. Contudo, há documentação que comprova a existência de mestres galegos dessa arte marcial. Ainda pessoas vivas que aprenderam na mocidade a jogar o pau, em que empregavam ativamente esses conhecimentos em situações de luta real. Atualmente realizaram-se na Galiza estágios de exibição de jogos do pau destinados a difundir esta prática entre a população interessada em artes marciais. Gana, nação situada no Golfo da Guiné, e é um dos países deste grupo, tá? Em Gana, tá? As cidades costeiras de Elmina e Cape Coast têm suas possubãs, santuários nativos, prédios coloniais e castelos transformados em museus, que foram palco de comércio de escravos. Ao norte de Cape Coast, no amplo Parque Nacional Cancún, é possível caminhar em uma passarela sobre a copa das árvores da floresta. Infelizmente, não existe uma arte marcial específica no país. O que é muito triste, parando para pensar, e a gente pensar assim, poxa, mas um país assim que está ali na África, tem aquela tradição ali, infelizmente, ali da escravidão, de escravos capturados em navios negreiros, mas em especial, nós não achamos uma luta específica nesse país. Uruguai. É um país da América do Sul, conhecido pelo interior verdejante e pelo litoral repleto de praias. Capital, Montevidéu, tem como ponto principal Plaza da Independência, onde já existiu uma cidadela espanhola. Leva a Ciudad Vieja, cidade antiga, com edifícios Arte Deco, casas coloniais e um mercado del Puerto, um antigo mercado portuário com muitas churrascarias, La Rambla e um calçadão à beira-mar. Passa por barracas de peixes, pierres e parques. O curioso de falar do Uruguai é que em 1930 a Copa do Mundo começou. E o Uruguai, né, foi o principal personagem desse início tão glorioso da Copa do Mundo. A gente tem que lembrar disso, né? O Uruguai sempre foi uma seleção respeitada, até porque é o lar de grandes nomes do futebol. A gente tem o Cavani, que não me deixa de mentir. E lá, apesar do futebol meio que estar na raiz do povo uruguaio, eles não têm uma tradição muito forte com a arte marcial, mas tem aquela presença forte do karatê, taekwondo, judô e do kung fu também, apesar que a gente não achou os estilos de kung fu mais praticados ali no Uruguai. Coreia do Sul. Coreia do Sul. A Coreia do Sul é o último país do grupo H. E é uma nação do leste da Ásia, localizada na metade do sul da península da Coreia. Compartilha uma das suas fronteiras mais militarizadas do mundo com a Coreia do Norte. Ela também é conhecida pelo interior verde, com colinas repletas de cerejeiras e templos budistas com séculos de existência, além de vilas de pescadores na costa, ilhas subtropicais e cidades com tecnologia avançada
como Seul, a capital, da qual é o lar do Taekwondo, Hapkido, Radong-do, Silpauge e Taekon. Essas outras que já estão no canal. Confere aí no link da descrição. No mais, galera, muito obrigado por vocês estarem aí com a gente nessa intensa e incrível jornada que a gente fez pelas artes marciais, os países que vão estar na Copa do Mundo. Vamos torcer para o nosso país, Brasil, ganhar a Copa do Mundo esse ano. Eu sei, é meio difícil, né? A gente sabe que as outras seleções têm um nível técnico também muito forte, mas a gente tem que torcer pela nossa pátria, ok? No mais, vamos seguir aí, acompanhe os vídeos que vão vir, vai ter muito vídeo bom, como eu costumo dizer, tamo junto!